Antes do nosso vídeo começar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Primeira epístola de Paulo, de Pedro, melhor dizendo, capítulo 3. Hoje, do verso 8 ao verso 12, dando continuidade à nossa série de exposição na primeira carta do apóstolo São Pedro. Faço leitura do texto, irmãos, peço que acompanhem atentamente, com reverência à palavra e também ao Senhor da palavra. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 12, nos diz assim Deus por sua palavra: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, vem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que praticam males. Oh Deus, mais uma vez nós viemos ao Senhor por meio da oração, pedir ao Senhor da tua ajuda. Pedir que o Senhor lance luz nesse texto já inspirado pelo Senhor mesmo. E que a tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, que tem o poder de falar, de ministrar o nosso coração. Fale tão somente aquilo que o Senhor queira falar, Deus. Não aquilo que o nosso coração deseja ouvir ou os ouvidos desejam escutar. Mas tão somente, ó Deus, a tua verdade revelada a nós. Que o Senhor que se faz presente nesse lugar, Deus, se manifeste com poder e glória, falando das verdades eternas do Senhor para nós nesta noite. A despeito de nós, dos nossos pecados, nós clamamos ao Senhor, pedindo a tua ajuda, ó Deus. Nos ajude a compreender a tua palavra. No nome de Cristo, para a glória dele, Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom, irmão, chegando aqui, você já deve, e está acompanhando, já deve ter percebido como Pedro, a partir do capítulo 2, ele traz essas exortações, né? Ou seja, como devemos lidar o nosso comportamento. Então, Pedro traz uma série de exortação. Ele começa no versículo capítulo 2, dizendo: despojando-vos, portanto, de toda maldade, toda hipocrisia. Ele traz, então, a orientação como lidar com os servos, com os funcionários, com os empregados, servos com o patrão. Ele nos traz orientações como lidar com o governo civil, digamos assim, as autoridades. Ele também nos instruiu acerca de como lidar nos nossos relacionamentos, quer seja os nossos cônjuges, ou seja, primeiramente ele falou da submissão da mulher dentro do casamento, mostrando que a submissão, ela não é, em momento algum, algo pesaroso, imposto pela sociedade. No entanto, ele mostra claramente que a submissão da mulher à esposa é antes da queda. Eva já tinha esse prazer de ser submissa ao seu marido. Então, depois nós vimos também como Deus, ele falou da submissão dos esposos com a sua esposa, capítulo 7, e depois até o versículo 7, nós dizendo, e agora do 8 ao 12,
Paulo, Pedro, melhor dizendo, ele continua falando acerca do relacionamento. Mas o que ele vai trazer agora, interessante, é o relacionamento nós com a igreja. Como igreja, exatamente essa ideia do verso 8 ao 12, os nossos relacionamentos dentro da comunidade da fé. E Pedro, é interessante que ele faz o uso da gramática muito bem aqui, ele inicia com o advérbio finalmente, no versículo 8, e esse advérbio finalmente é entendido como aqui uma conclusão, um fechamento do que Paulo começa dizendo no capítulo 2, então agora ele está aqui, fazendo aqui esse fechamento com uma conclusão. Ele fala sobre a submissão dos eleitos a partir do capítulo 2, e ele fecha aqui no versículo 8 ao 12. E aí, o que nos importa, na verdade, é que esse advérbio aqui, a respeito dele, e por mais que afeta aqui a transição dos deveres éticos específicos para uma declaração geral do caráter do cristão, isso é bem claro aqui. Ou seja, Pedro está falando acerca dos planos salvíficos de Deus para os seus eleitos, ou seja, para a comunidade da fé. Ele vai dizer essa é a comunidade da fé, é a igreja que eu me dirijo a ela. Então, perceba, depois de ter me falado sobre como deveriam se comportar uns com os outros, quer seja no relacionamento até com os ímpios, com as autoridades, com os seus senhores, com as autoridades, porque muitas vezes as autoridades, elas são ímpias, por vezes empregados são ímpios, funcionários são ímpios. Agora o apóstolo, irmãos, ele passa-lhes a falar sobre como deveriam se comportar com a igreja de Cristo. Como eu, como corpo dessa igreja, devo me comportar. E ele começa dizendo, submetendo uns aos outros. E ele vai dizendo, é um amor fraternal, um amor que não é fingido, que não é apenas por aparência, mas ele está falando aqui da verdadeira piedade genuína, que deve, irmãos, estar em nós, que deve estar desenvolvida nessa caminhada, no que se diz respeito ao processo de santidade. E aí, então, olhando o versículo 8 e 9, Pedro, melhor dizendo, ele traz para nós um tema, amor fraternal. Esse assunto, ele é recorrente nessa carta. E aí, então, o risco aqui de ver, irmãos, perceba, o amor se esfriar em seus corações é algo que é real. Quantas pessoas começaram a caminhada da fé com muito gás, com fervoroso, com amor, e ao longo do tempo foram perdendo, vai para a igreja quando quer, quando dá, mal lê a Bíblia, acaba caindo em pecados. Então, parece que o amor, naquele contexto também, esfriava no coração. E aqui, então, aqueles que dizem ser filhos de Deus, irmãos, têm que amar aqueles que também fazem parte dessa família, ainda que seja muito difícil. É verdade? Amar quando você recebe benefícios, amar quando você se relaciona bem. O difícil é amar quando os relacionamentos não estão bem ajustados. O difícil é expressar esse amor. Então a igreja de Cristo deve ser reconhecida por esse amor. Porque se eu for deixar para amar o meu irmão só quando eu estou de bem, de paz com ele, nesse versículo, Pedro, ele escreve 5 admoestações, irmãos. Apenas em um versículo, ele descreve 5 admoestações. Que quando sendo seguidas, apresentadas, é como se fosse um relatório ideal para a igreja. Veja comigo, versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Sede todos de igual ânimo. O adjetivo usado por Pedro aqui na língua grega, literalmente, é da mesma mente. Ou seja,
É aquela unidade interior, aquela atitude nas coisas espirituais que torna a divisão algo inseparável. Isso não quer dizer, meus irmãos, que não podemos ter opiniões diferentes sobre coisas. Não é essa a ideia, mas sim que, constatando alguma divergência, devemos olhar todos para a palavra de Deus. E é por ela, então, que vamos ser orientados. É por ela que vamos resolver quaisquer que sejam as divergências. Por quê? Qual o motivo de estudo? O motivo de estudo, irmãos, é para vivermos unidos para a glória de Deus. É lamentável, por muitas vezes, saber que dentro de círculos da cristandade, há pessoas que não conseguem se relacionar, não conseguem olhar no olho, não conseguem nem cruzar com a pessoa dentro do círculo de relacionamento. E aí, nós olhamos para João 17, 22, 23, onde o Senhor Jesus ele faz uma oração. Veja a oração. Ele vai dizer: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. E a oração bela do Senhor Jesus Cristo, demonstrando como o amor deve ser verdadeiro. O amor, ele está se referindo aqui ao amor sacrificial. O amor que ele se deu pelos seus. Paulo, em Efésios, ele afirma que isso, irmãos, é nosso dever, preservar a unidade da fé. Paulo vai dizer: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Então, por vezes, percebemos que parece um carro carregado com peso, onde as pessoas têm dificuldade de se relacionar com os outros. E eu fico me perguntando, aonde é que está o Evangelho? Qual diferença o Evangelho faz? Então, quando Paulo fala da unidade do Espírito, que é o vínculo da paz, Paulo está falando que essa unidade da fé, ela é resultado tão somente da obra de Deus na igreja, por meio de múltiplos ministérios que Deus usa, que Ele concedeu. Ele vai dizer isso: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim sendo, meus irmãos, a unidade da fé esta mesma disposição, é uma disposição mental de unidade, e no tocante às coisas espirituais, ela deve ser procurada, buscada, colocada em prática, tanto como uma bênção material. Por quê? Porque Deus nos dá, Deus nos concede isso. Então devemos buscar. Pedro usa outro adjetivo. Ele usa o adjetivo compadecidos, que também pode ser traduzido aqui por cheio de simpatia, compassivo. Simpatia, por que não? Muitas pessoas vêm a uma igreja e nunca mais voltam àquela igreja, e saem os comentários: eu fui àquela igreja, mas o povo lá, uma cara difícil, uma cara não recebe. Simpático. A palavra aqui denota uma prontidão para entrar e partilhar do sentimento das outras pessoas. Lógico, nós não vamos ser agora querer fazer uma entrevista para o visitante, saber da sua vida pessoal, mas alguma coisa me atraiu a ela a ponto de compartilhar, quer seja uma tristeza, quer seja uma alegria. Isso nos lembra muito bem o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 15. Ele vai dizer: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ele também, Paulo, diz em 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Irmãos, há compaixão para com o próximo. Aquele que sofre é, antes de tudo, um reconhecimento da própria miséria que foi concedida pela graça de Deus. Por isso, irmãos, o próprio Deus ele dispensa uma porção de graça no meu coração para amar, para me interessar pela pessoa. Um coração compassivo sempre pesa
né, o quanto foi amado por Deus. Então, se ele foi amado por Deus, se ele sabe essa medida, por que não compartilhar? Por que não se compadecer com o seu irmão? Ele usa outro, ele vai dizer fraternalmente, amigos. O adjetivo aqui, fraterno, irmãos, na língua grega aponta para o amor entre irmãos. Há palavras no idioma grego, ou seja, na língua grega, que são traduzidas pela nossa palavra amor. Duas delas são mais conhecidas. A palavra filéu, que é traduzida, literalmente, a raiz da palavra pode ser amizade, pode ser amar como amigo, gostar de alguém. Lembra quando o Senhor Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta do rebanho. Por 3 vezes, na língua grega, a palavra não muda, é amor. Ou no português, mas na língua grega ela muda. Então ele usa ali o amor filéu, né? E depois ele usa o amor ágape. O amor ágape é o amor sacrificial. É muito comum, irmãos, ouvirmos que uma diferença entre essas formas de amor ágape e de amor filéu. Contudo, seja as palavras diferentes, elas são aplicadas em situações diferentes. Mas ambas têm o mesmo resultado, ambas têm a mesma intensidade. Ou seja, Deus nos ordena amar sacrificialmente a todos. Todos, amigos e inimigos. Talvez seja fácil amar os amigos. Talvez pensando nos inimigos, talvez nós tenhamos dificuldade de amar, até de dizer que ama, mas o Senhor manda amar. Ele depois usa o adjetivo misericordiosos, que quer dizer compassivo, bondoso, concordantes. É interessante olhar que essa palavra ela vem da língua do latim e ela é uma junção de 2 palavras. A palavra miserere, do latim, que traduzida é ter compaixão, e a palavra cordis, que é a palavra traduzida do latim para coração. Então, literalmente, sentir a dor da miséria do outro. É isso que ele está dizendo. Sentir a miséria do outro. Aproximar de seus sentimentos, dos sentimentos dos outros. Todas essas definições, irmãos, apontam para um sentimento profundo que vem do mais interior do coração, cheio de sinceridade, o qual nos leva a agir diante do sofrimento do nosso irmão. Não apenas ficar lastimando pelo sofrimento, não apenas ficar sabendo que o outro sofre, mas, no entanto, se distanciar, ser apático ao sofrimento do outro. E é exato o oposto do que João descreve com o coração fechado para o sofrimento do irmão. Ele vai dizer, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 17, João diz, ora, aquele que possui recursos, ou seja, tem dinheiro deste mundo, e via seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é um texto, ele é uma tapa na nossa cara. É um texto que deveria ser lido constantemente, particularmente, né, para esses que são abastados, é onde vê pessoas passando dificuldade, mas tem uma enorme dificuldade de ajudar o próximo. Tal coração que se fecha para alguém, e ainda diz que é crente, é uma contradição. No mínimo é um mau testemunho, digamos assim. No mínimo é um mau testemunho. Pedro usa outro adjetivo, o adjetivo humildes. Esse adjetivo ele não aparece em muitas versões, em algumas versões. Essa é a virtude e das principais características do crente. Ela é vista e ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ela é encontrada no serviço abnegado, no serviço que, por parte de alguém que se mostra disposto a considerar-se menor do que o outro. Como faz isso? Servindo gentilmente. Estando, mesmo que em posição maior de destaque,
está pronto para servir. Para os romanos e os gregos, a humildade era uma fraqueza no primeiro século. Mas para os filhos de Deus, como diz Paulo, ela é demonstração de força. Por quê? Porque é exatamente nesse momento que ela subjuga o próprio eu. O próprio eu é subjugado por sua natureza pecaminosa. E aí, consequentemente, vai inflamar o orgulho e a arrogância que há no ser humano. Essas 5 características listadas aqui por Pedro, no versículo 8, irmãos, são essenciais para a vida da comunidade. Quando nós, enquanto não as praticamos, enquanto a não colocamos em prática de forma sincera, não viveremos conforme a vontade de Deus como igreja. Os crentes não se relacionam somente com os da família da fé. Eles também têm relacionamentos com os incrédulos. Veja versículo 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, vem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Irmãos, no capítulo 2, dessa vez, epístola, no versículo 12, Pedro já tinha dado algumas orientações quanto a forma dos crentes devem responder às ações maldosas contra as acusações dos inimigos. Mas aqui, Pedro vai além, percebe? Ele mostra que os crentes não somente devem manter um comportamento exemplar diante dos inimigos, a fim de emudecê-los nas suas acusações infundadas, eles também devem ter ações amorosas para com eles. Especialmente quando forem maltratados e injustiçados. Esse é um ponto difícil para nós cristãos vivermos o Evangelho. Por quê? Porque eu e você nós somos acostumados a escolher o que é bom, o que me apraz. Mas quando está mandando eu ter amor pelo indivíduo que me injuriou, Pedro disse, antes, pelo contrário, bem dizendo. Ou seja, toda vez que um crente for amaldiçoado, nesse sentido, eles devem abençoar a quem lhe amaldiçoou. Isso significa bem dizer. E por que devem abençoar aqueles que lhe amaldiçoam? Por quê? Pedro responde mostrando o propósito disso. Pois para isto foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O propósito, irmãos, Deus nos chamou para sermos bênção. Entre todas as maravilhas de promessas encontradas nas Escrituras, nós vimos quando o próprio Deus tira Abraão de uma terra extremamente idólatra, Ur dos caldeus. Ele disse, você vai para uma terra que você não conhece, você vai para o meio do povo que não conhece. Mas, Abraão, ser tu uma bênção. Então, os filhos de Deus são chamados para ser bênção. Os filhos de Deus são chamados para serem bênçãos vivas no meio dos ímpios. Isso não quer dizer que não devam contrariar os ímpios diante de seus pecados. Não é essa a ideia. Mas sim que devem manter seus olhos fixos em Cristo, a fim de imitá-lo. Veja, o autor aos Hebreus, ele nos ensina, no capítulo 12, versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Pedro está falando de uma recompensa, de uma herança, irmãos, que é eterna. Então, em se tratando de herança terrena, não se trabalha para recebê-la, pois ela é um presente. Mas se tratando de uma herança eterna, isto tem mais significativo para nós, pois fazemos tudo para não merecê-la. E mesmo assim, por graça, Deus nos dá.
Por graça nós recebemos. Então, para você dar um presente, você trabalha, você compra, você merece. A graça é diferente, você não merece. Mas você recebe. Graça, você pode traduzir ela como um favor inefável. O que é isso? Algo que é lhe dado, que você não tem como retribuir, não tem como pagar. Permite fazer aqui a primeira aplicação para nós nesta noite. Dizer, irmãos, que a vida em comunidade, igreja, ela é difícil. Por quê? Porque nela congrega todo tipo de pessoas. Eu estou falando do geral, da igreja de Cristo. Congrega todo tipo de pessoas. E essas pessoas, elas estão, ou seja, nós estamos num processo de santificação. Então, irmão, vai ter hora que a gente vai acertar mesmo. Lógico. Mas não pode ser uma regra. A regra não é essa. A regra é perdoar, se conserte, perdoe, abençoe. Por quê? Porque nós somos pessoas falhas, somos limitadas. Não pense que nós estamos dentro de uma bolha protegida, que agora nós somos os mais santos do mundo. Mas nós somos estimulados, por graça, a buscar o amor de Cristo e a praticar esse amor dentro da congregação. Não pense que eu vou amar só fora, para depois amar dentro da congregação. Não é esse o caminho que Cristo nos ensina. Não é isso. O autor aos Hebreus, capítulo 10, 24, 25, ele vai dizer isso. Deve ser estimulado ao amor, congregar. Aqueles que não valorizam a igreja também não se importam em ser unidos na mesma disposição mental, no tocante às coisas espirituais. Eles não cuidam de serem fraternos, misericordiosos, humildes para com seus irmãos. A igreja está lá, eu vou lá quando eu quero, quando der. Esses olham para a igreja como um lugar de onde podem tirar algum benefício próprio e não um lugar onde se desgastarão ao serviço do Senhor Deus e também ao próximo. Se vivem assim dentro da igreja, o corpo de Cristo, onde a graça e a misericórdia de Deus são derramadas abundantemente, como se comportarão lá fora com os ímpios? Mas aqueles que entenderam o que é ser crentes verdadeiros, suportam as fraquezas de seu irmão, enquanto lembram das suas próprias fraquezas. E se entregam ao serviço abnegado, colocando-se como inferiores aos seus irmãos em relação aos de fora, meus irmãos. Mesmo estando debaixo de diversas injúrias e injustiças, não perdem de vista Cristo, de amar a Ele e de servir a Ele com todas as suas forças. É por isso mesmo que Paulo vai dizer que são bênçãos e são abençoadores em relação aos inimigos. Por quê? Por que eu abençoo meu irmão, meu inimigo? Porque os meus olhos estão fixos na recompensa eterna. E não nessas que são aqui da terra, são transitórias, passageiras. Lembremos sempre que por termos a certeza da bênção eterna, devemos neste mundo espalhar fagulhas, lampejos da mesma glória deste mundo, com o propósito de glorificar o Senhor. Isso nos leva, irmãos, para o próximo versículo, do versículo 10 ao 12, apontando para uma vida piedosa diante de Deus. O apóstolo nos diz: pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos, as suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males.
Pedro ele faz isso não com muita frequência, mas ele está recorrendo ao Salmo 34. Versículo 12 ao 16, ele toma por empréstimo aqui o Salmo 34, passo a ler, para os irmãos entenderem o que Pedro está fazendo isso. Salmo 34, do 12 ao 16, diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhe espreitar da terra a memória. Então você tem aqui Pedro usando o Salmo 34 para falar para a igreja. Então, para o bom judeu, ele está falando de algo que era comum, não era algo estranho, não era algo novo. Esta é a primeira vez que isso ocorre relacionado ao Salmo 34. Pedro já citou outro salmo no capítulo 2 deste salmo, nós vemos Salmo 34. E agora, isso nos mostra, irmãos, não somente Pedro, que ele conhecia bem o Antigo Testamento, mas principalmente que seus ensinamentos, a sua doutrina era baseada na doutrina veterotestamentária, ou seja, na doutrina do Antigo Testamento. O que nos mostra, irmãos, aqui uma unidade orgânica das Escrituras, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Você tem aqui, por exemplo, nesse momento, Pedro citando o Salmo 34. Então você tem aqui, na primeira epístola de Pedro, você tem o texto patente, né? Aqui ele só transferiu, mas ora você vê o texto latente, ou seja, estão lá, o Antigo e o Novo Testamento, eles se complementam. Isso vai nos mostrar essa unidade orgânica, mesmo falando em épocas diferentes, usando homens em outros contextos, mas tudo que está registrado em Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus. Então essa passagem não está meramente nos dando orientações para uma vida feliz. Você quer ter uma vida feliz? Olha o que é que Pedro está dizendo aqui. Não, antes ela nos mostra como deve ser a nossa vida diante de Deus. E os versículos 10 e 11 devem ser entendidos à luz do versículo 12. Alguém que tem convicção de estar sob as vistas de Deus, haverá de se comportar com o que diz o versículo 10 e 11. Por quê? Porque os versículos 10 e 11, eles descrevem, irmãos, uma conduta de uma pessoa que tem uma vida piedosa. Ela é o quê? Ela é obediente a Deus. Ela é cheia do temor de Deus. Veja, Pedro vai dizer, pois, quem quer amar a vida? Quem quer ter dias felizes? Você quer amar a vida? Quer ter dias felizes? Então, refreie sua língua do mal. Evite os seus lábios. Evite que eles falem dolosamente. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Se você for perceber, no contexto que Pedro está falando aqui, depois dele falar sobre o amor aos irmãos e aos ímpios, é o que eu falei antes, Pedro agora fala sobre o amor à própria vida. O fato de estarem sob uma perseguição que veio em meio a muito fogo ardente, eles não deveriam desistir de suas vidas. Pelo contrário, deveriam vê-la como uma bênção. Deveriam ver como dias felizes dados pelo Senhor. Mesmo, irmãos, que esses dias fossem cinzentos, mesmo que esses dias fossem sombrios, mas eles estavam vivendo sob uma certeza de que Deus havia lhes chamado, e por isso eles haveriam de ser felizes. Aquilo que é compreendido como vida, irmãos, ela abrange 3 áreas específicas que os crentes devem observar: os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações.
Isso deve acompanhar todo o nosso proceder. Os seus pensamentos, pois quem quer amar a vida, quem quer ver dias felizes, você vê aqui, irmãos, uma conjunção que aponta para as escrituras do Antigo Testamento, utilizada por Pedro aqui. Em outras palavras, ele está dizendo, tal como se vê lá no Salmo 34, que foi lido, quem quer amar a própria vida, quem quer passar por dias felizes, e o querer amar a vida aqui e passar os dias felizes aponta para a vontade, algo que está no coração da pessoa. Então, podemos falar dos pensamentos, daí podemos falar dos pensamentos, aqueles que pensam que a sua vida é valiosa aos olhos de Deus, deve amar, cuidar de si mesmo. Irmãos, e esse cuidado começa com pensamentos que glorificam a Deus. Os pensamentos são terríveis, porque as pessoas pensam sobre suicídio, sobre desejo de morte, desistir da própria vida, de não suportar, sobre frustrações, comportamento. E aí, irmão, tudo isso faz nos pensar em confiar em Deus, olhar para Ele. O fato de, em algum momento na nossa vida, ficarmos desanimados, esmorecidos por alguma adversidade diante da vida, mas pela graça de Deus, nós podemos nos levantar, nós podemos continuar rumo à glória eterna. O que Pedro está dizendo é que os crentes não devem ter esses pensamentos, e esses pensamentos não devem arrasar com a vida do indivíduo. Aqui, o que Pedro está valorizando é o sacrifício de Cristo. Ele vai dizer, viva, confie no seu amor. E você vai desfrutar de dias felizes. Então, irmãos, a felicidade para o crente, ela não pode ser baseada nesses momentos passageiros, transitórios aqui. O cuidado do Senhor em nos dar um deleito eterno aponta para dias difíceis, com perseguição, com dias de cinzentos. Mas Pedro está dizendo, nessa sua caminhada, nessa sua peregrinação, você deve então ter alguns certos cuidados. Você deve então ter uma vida de piedade, você deve refrear sua língua, cuidar dos seus lábios. Irmãos, você vê aqui a palavra mal, né, sendo colocada dolosamente, um dolo aponta para uma palavra falada, alguém que é maldizente, alguém que fala dolosamente, alguém que tem o propósito de destruir a reputação e a vida do outro. Mas o maledicente, o doloso com suas palavras maldosas, mentirosas, irmãos, não faz mal somente aos outros. Ele também traz males para si próprio. Por isso Pedro alerta, se alguém desejar uma vida feliz, não torne a vida dos outros infelizes. Com palavras mentirosas, dolosas. O crente não deve apenas evitar trazer o mal para outrem com suas palavras. Ele também tem que honrar e sustentar o que diz lá na ceia, melhor dizendo, o que está descrito diante dos homens, como Tiago vai dizer no capítulo 5, versículo 12. E ele vai dizer as suas ações, ou seja, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Novamente, ele usa aqui o adjetivo mal e aparece só agora em relação às ações. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que as ações malignas de uma pessoa são um estímulo, são um estágio alto, o mal brotando do seu coração através das palavras e através das ações. Então, Pedro está dizendo, o crente deve se apartar-se do mal. Ele deve preparar-se para se desviar de tudo quanto isso aparente ser mal. Irmãos, a vida cristã não se constitui de aspectos negativos somente. Pelo contrário, sempre que for necessário, devemos nos despojar, né? Abrir mão de coisas más. Devemos, então, nos apegar, ou até mesmo, por que não dizer, nos revestir de coisas boas. Então, é dito na Bíblia que nós devemos praticar o bem. É dito que nós devemos amar o próximo.
Então, qual o proveito? Eu penso só em mim? Não, devo pensar também no outro. Talvez outra ação necessária é buscar a paz, como diz aqui o texto. Procure, faça por alcançá-la. A paz aqui não pode ser aquela que é fruto da justificação que nos faz estarmos em paz em Deus. Não. É possível, irmãos, como o apóstolo vai dizer, se possível, quanto depender de vós, ter paz com todos os homens. O que foi dito aqui, irmãos, veja o versículo 12, ele parece que é um fechamento. Ele mostra que a razão pela qual devemos ter nossos pensamentos, as nossas palavras e ações de acordo com a palavra de Deus. E é ter uma vida de piedade, uma vida plena de consciência na presença do Senhor. E com isso, Pedro está dizendo que tal pessoa evita pecar. Não está dizendo que a pessoa não vai pecar, mas evita pecar. O pecado deve ser um acidente na nossa vida. Mas, se por acaso isso acontecer, como foi lido aqui na nossa liturgia, devemos ir ao Senhor, pedindo perdão a Ele, suplicar, pedir que Ele tenha misericórdia do Senhor, de nós, melhor dizendo. Mas também o apóstolo está dizendo que isso se faz necessário porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então, meu irmão, significa que Deus escuta tudo, que Deus sabe todas as coisas, mas Ele precisa ouvir a declaração de perdão, mesmo que você tenha pecado no momento de aflição, de angústia, mas traga a consciência do seu coração que você quebrou a lei de Deus, que você precisa confessar. Então, atente aos seus clamores. O Senhor está atento ao clamor, à oração. Os ouvidos do Senhor não estão, digamos, fechados. Ele volta o seu rosto contra aqueles que praticam o mal, ou seja, contra aquele que peca e não reconhece o seu pecado. O texto diz que ele vira o seu rosto contra os que praticam o mal. Os crentes do Antigo Testamento, irmãos, em decorrência da bênção araônica, eles sabiam que o Senhor o abençoava, né? O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre si levanta o seu rosto, tem misericórdia de ti, te dê a paz. Ou seja, eles sabiam que a bênção do pacto permeavam eles. Se eles obedecessem, então as bênçãos estavam ali e a qualquer momento poderiam cair sobre eles. Mas também eles eram conscientes de que, paralelo às bênçãos do pacto, estavam as maldições do pacto. Então, se o povo desobedecer, Deus certamente, prontamente, liberava as maldições do pacto. Então, diante disso tudo, nós vemos um povo vivendo sob o temor do Senhor. Um povo que sabe que há um Deus que desaprova a prática do pecado. Há um Deus que ainda se ira contra o pecado deles. Então, é um Deus que volta-se a face com a sua ira. E Cristo, Ele experimentou isso na cruz do Calvário. Toda a ira de Deus destinada contra o meu pecado, contra o seu pecado, Cristo suportou na cruz, meu irmão. Então, tanto os justos quanto os injustos não escapam da presença de Deus. Mas somente, perceba, aqueles que foram justificados em Cristo buscam viver piedosamente diante de Deus. Aqueles que se apartam do mal, quer esteja neste, quer seja nos pensamentos, quer seja por palavras, ou nas suas ações. Estes, é exatamente esses que o Senhor, Ele inclina a sua face, inclina os seus olhos. Os que reconhecem ser pecadores diante de Deus. E aqui então eu faço a última aplicação do verso 10 ao verso 12. Dizer, meus irmãos, que não há vida piedosa de fato quando não há temor a Deus. O caminho da piedade é o caminho da sabedoria, que tem o seu próprio princípio no temor do Senhor. Então, este temor não diz respeito a temer, no sentido de perder a salvação, mas ofender a santidade de Deus. Esse temor é, antes de tudo, acima de tudo, o verdadeiro amor por Deus.
Ou seja, um coração piedoso é verdadeiramente feliz, pois sua felicidade não é resultado de algo que ele fez, mas sim do amor de Deus em seu coração. E esse coração, ele responde em obediência a Deus, revelando que de fato Deus tem derramado esse amor no seu coração. Irmãos, eu termino dizendo que não há nada mais importante para um coração piedoso do que agradar a Deus e deleitar-se no seu maravilhoso amor. Tal coração jamais será infeliz, mesmo estando sob as mais densas lutas, mesmo estando passando as piores lutas. Então, diante de tudo isso, eu tenho essa certeza, né, que aponta para uma herança, irmãos, que eu sei que eu não vou obedecer a palavra de Deus como por toda, mas eu sou chamado para obedecer a ela. Independentemente da minha situação, da minha circunstância, eu devo amar ao Senhor, amar a sua palavra. Então, a minha oração é pedir que Deus nos abençoe e que Ele aplique essa palavra em nós. E em nós, enquanto comunidade da fé, possamos colocar isso em prática. Primeiramente aqui dentro, depois fora. Amém?